Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias em João capítulo 15, versículo 1 ao 3, versículo 7, depois o versículo de número 15 e depois o versículo de número 20. João capítulo 15. Todos encontraram, amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira e a limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Versículo número 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Versículo 15. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Amém? Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nós vemos que no contexto as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Aleluia. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos começam no final do capítulo de número 13. E no capítulo de número 14 continuem as instruções de Jesus aos seus discípulos, as últimas instruções. No capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus ele passa as últimas instruções aos seus discípulos antes de ele ser entregue para morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Aleluia. Então isso Jesus ele traz as últimas instruções. E quando nós vemos aqui, Jesus ele fala no versículo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, levarei vocês para mim mesmo. E, analisando esse contexto, nós sabendo que eram as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, nós conjecturo eu que os discípulos estavam bem tristes, porque sabia que Jesus iria. Mas Jesus ele trouxe as últimas instruções. Primeiro, para consolar os discípulos. Segundo, para instruir os discípulos. Jesus ele consola os discípulos. Ele traz instrução para os discípulos e traz esperança para os discípulos nesse capítulo 14, 15 e 16. E ele fala: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não tenha medo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, levarei vocês para mim. Jesus trazendo esperança para os discípulos. Quando vamos no versículo de número 6 do capítulo 14, nós vemos Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus passando instrução para os seus discípulos. Quando nós vamos ao decorrer do capítulo 14, nós vemos que Jesus também traz mais esperança para os seus discípulos, porque ele fala no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade, que vai estar lado a lado com vocês. Jesus ele começa a trazer esperança, começa a exortar e começa a consolar os discípulos. E quando nós vamos no capítulo de número 15, Jesus ele abre falando: eu sou a videira verdadeira. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Jesus está dizendo: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruta, tira, e limpa toda aquela que dá fruta. Se nós formos olhar no contexto da Bíblia, em Isaías e em Oséias cita
que Israel, ela era a videira de Deus. Mas porém, passando os tempos, o pecado tomou conta de Israel. E os frutos se tornaram amargos. E veio Jesus, a videira verdadeira. Oh, glória a Deus. Para que nós possamos olhar para ela como o nosso referencial para a nossa vida. Porque se nós ficarmos olhando para homens, nós não iremos aperfeiçoar na fé. Mas se nós olharmos para Cristo, nós iremos ir longe na fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor consumador da nossa fé, Jesus, a qual o gozo que estava proposto suportou a cruz e está sentado à destra de Deus. Nós temos que olhar para Cristo. Israel veio o pecado, seus frutos se tornaram amargos, e veio Jesus, a videira verdadeira, o maior referencial para nós. Ele morreu pelos nossos pecados e por isso nós estamos aqui. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruta, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, é necessário nós frutificarmos na obra de Deus. Aqui na palavra do Senhor cita dois tipos de frutificação. A primeira frutificação, arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. A nossa vida é uma vida de arrependimento a cada dia. Arrependimento. Mateus 3, 8: produz, pois, fruto digno de arrependimento. Nós estamos em processo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pela mesma imagem do Espírito do Senhor. Aleluia! A nossa vida, Cristo, em Cristo Jesus, nossa vida é em processo. É uma transformação a cada dia. É necessário nós produzirmos frutos a cada dia. E um desses frutos é fruto de arrependimento. A cada dia nós se arrependemos, produzindo fruto. Nós arrependemos. E por isso que a nossa vida é um processo diante de Deus. É um processo. Outro fruto que a Bíblia vai nos dizer é fruto de santificação. Quando nós vamos em Romanos, no capítulo 6, versículo de número 22, a Bíblia diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É necessário nós produzirmos fruto de santificação. O que é santificação? É uma vida separada das coisas do mundo, uma vida separada do pecado. Não quer dizer que você não vai errar de vez em quando. Vai errar, mas é necessário fruto de arrependimento. É necessário arrependimento e mudança de vida a cada dia. A vida é um processo. A vida em Cristo Jesus é um processo. Hebreus capítulo 14, versículo 12: segui a paz com todos em santificação, sem a qual não verá o Senhor. É necessário frutificação. E será que nós estamos produzindo frutos? Porque o resultado de quem não produz fruto, que aqui diz: está em mim, e eu em vós, e como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se alguém, no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os que colhem o lançam no fogo. Se você não produzir fruto, você vai ser lançado fora. Você não vai estar na videira. Mas será que é possível um crente estar fora da videira? É possível. É necessário nós estar conectados com a videira verdadeira que é Jesus Cristo. É possível um cristão estar fora da videira, mas é necessário nós revermos conceitos e vermos: será que realmente estou conectado nessa videira? Será que realmente eu estou produzindo frutos de verdade? Aqui também nos ensina que nós não fomos chamados para ficar parados. É necessário nós frutificarmos. Você não foi chamado para ficar só sentado no banco.
Você foi chamado para trabalhar na obra de Deus. Ah, mas eu apenas apago a luz da igreja, eu apenas só fecho a janela da igreja, eu apenas só recolho o papel que está no chão da igreja. Sabe uma coisa? Deus nota os mínimos detalhes. Fazer a obra de Deus não é só pregar e cantar, é outras coisas também. Ah, mas ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo. Não importa se o pastor está te vendo, Deus está te contemplando. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O seu trabalho na obra de Deus não é vão. A obra de Deus não é só pregar e cantar, a obra de Deus é muito mais além disso. É mínimos detalhes que Deus às vezes conta de nós. Não despreza os mínimos detalhes que Deus sempre está notando tudo. E olhando para esse cenário da videira verdadeira, eu falo, Deus está nos contemplando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 13: portanto, todas as coisas estão nuas aos olhos daquele que temos que tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos que tratar. Deus está nos contemplando. Deus está contemplando nossos frutos que nós estamos gerando na obra de Deus. Deus não chamou para nós não ficarmos parados. Deus chamou para nós estarmos sempre dando frutos na obra de Deus. Eu acho interessante é que o apóstolo Pedro vai me dizer em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele cita aqui alguns elementos interessantes. Mas vós sois a geração eleita. Você foi eleito por Deus. E se nós formos olhar o contexto do capítulo 2 de 1 Pedro, nós somos eleitos nós somos salvos por Deus por meio do seu sangue, com coisa incorruptível. Nós fomos salvos. Não foi por prata e nem ouro que nós fomos salvos, mas foi por coisa incorruptível, por meio do seu sangue. Nós somos salvos. E com isso, nós somos feitos eleitos de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo diferente, um povo que foi chamado para ser diferente, povo adquirido. E outra tradução bíblica fala propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você foi comprado exclusivamente de Deus para você ser diferente nessa terra. Aleluia. Dar frutos para a glorificação do nome do Senhor. Glória a Deus. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te comprou para você anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse que diz o capítulo 15. E continuando o texto: eu sou a videira verdadeira, versículo 5: vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus Cristo você não é nada. Por aí Jesus está dizendo: não há vida fora de mim, está a vida se estiver conectada a mim. Não existe vida fora de Deus. Eu vou desviar da igreja, eu vou estar perto de Jesus, não vai estar nada, porque quem está perto de Jesus é quem está conectado com Jesus. Você só vai estar com a vida em Cristo se você estiver conectado com Jesus. Não há vida fora de Jesus. É por isso que nós temos que estar fitados nos nossos olhos em Jesus Cristo. Versículo 7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós estiveres em mim, primeiro, e as minhas palavras estiveres em vós. Eu quero te dizer, este texto também diz: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Como que Deus vai conceder algo para você se você não tem compromisso com Ele?
é necessário você estar conectado na videira. Ah, mas eu vou pedir tudo que eu quiser e Deus vai me conceder. Não. Olha o que a Bíblia diz no contexto aqui, ó. Versículo 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que quanto em meu nome pedires, o meu Pai vos conceda. Se a palavra está em mim, eu vou pedir de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. A palavra estando em mim, eu vou pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, a sua palavra. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz: pedis mal, por isso não recebeis. Se aquilo estiver fora da palavra, você não vai receber. Mas se você estiver enquadrado dentro da palavra e dentro da vontade de Deus, você vai receber de Deus. E continuando aqui o texto: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus tem que dar fruto. Não existe discípulo que não dá fruto. O discípulo está fora, porque ele não está conectado na videira. Mas o discípulo que dá fruto, ele está conectado na videira. Nisto é glorificado meu Pai. A vida de glorificação a Deus não é só dar glória a Deus aqui dentro da igreja. É glorificar a Deus através dos seus atos, através das suas atitudes. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31: portanto, que comais e que bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A vida de glorificação a Deus é glorificar a Deus através dos nossos atos, através de nossas atitudes. Ser exemplo para as outras pessoas, ser diferente. Jesus te chamou para você diferente. Igual a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo de número 13: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta e perversa, a qual resplandeçais como astros do mundo. Continuando o texto aqui, a terceira característica que eu vou encerrar. Vou para a terceira e a quarta. Número 15, versículo número 15: já vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui eu aprendo algo interessante. Jesus falando: eu não já vou chamar vocês de servos, porque o servo, vamos dar um exemplo, o funcionário, ele não sabe o que está na vida do seu patrão. Mas eu vou chamar vocês de amigos, porque eu tenho feito vocês a conhecer tudo que eu falo do meu Pai. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu estou querendo ter intimidade com você. Glória a Deus. O discípulo que está ligado na videira, ele está conectado, e por isso ele quer ter intimidade com você. Jesus, ele quer ser seu amigo. Ele quer que você senta ao lado dele e fale com ele. Mas eu não estou tendo palavras na minha oração. Sabe de uma coisa? Ana só movia os lábios, mas o Senhor atendeu a oração dela. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito do Senhor, ele interpreta nossas orações com gemidos inexprimíveis. Pode faltar palavras na sua oração, mas derrame lágrimas, que vai colher as suas lágrimas, interpretar e mandar para o Pai intercedendo por você. E assim o Senhor vai ouvir as suas orações. O Senhor, ele quer ter intimidade com você. Quando nós vamos na carta aos Romanos, igual eu citei no capítulo 8, nós vemos que Paulo fala que nós somos chamados para nós sermos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele não está aqui dentro do templo só 2 horas de culto. Ele está dentro de você. Você foi chamado, assim como você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador pessoal. A Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O que é o Espírito Santo da promessa? É propriedade minha. Ele é meu. O Espírito Santo está dentro de você, testificando com você.
E Ele está com saudade de você naquele altar da oração. Quando você orava, quando você buscava Ele. Mas o convite da Bíblia é o seguinte: lembra-te onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. O Senhor está te chamando. Eu quero ver você no altar da oração. Sabe de uma coisa? Nós trabalhamos muito. Eu quero sentir a presença do Senhor, tudo bem, mas Ele também quer sentir a nossa presença no altar da oração. O Senhor quer ter intimidade com você. Ele quer ser seu amigo. O Espírito Santo quer ser seu amigo. Será que nós falamos: Espírito Santo, o Senhor está comigo de verdade? O Senhor está andando comigo? Será que essa decisão que eu vou fazer, o Senhor está comigo? É nós chamarmos Ele para a intimidade com Ele. E concluindo a palavra, última característica deste texto, da instrução de Jesus aos seus discípulos, versículo de número 20, estou concluindo: lembrai-vos da minha palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirá a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Sabe o que quer dizer isso? A vida em Cristo Jesus não é fácil, não é mar de rosas. O Evangelho não promete mar de rosas. Jesus não estava prometendo de maneira nenhuma que os discípulos iam passar por mar de rosas. É sofrimento mesmo. Mas sabe de uma coisa? Em Filipenses no capítulo 1, versículo 30, a Bíblia diz que porque a nós, em relação a Cristo, foi concedido não somente crer nele, como também padecer por ele. O que é padecer? É morrer, é sofrer por amor de Cristo. Mas como foi dito nessa noite, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Jesus. Não é fácil, as lutas do dia a dia não é fácil. Mas sabe de uma coisa? O Senhor está caminhando lado a lado com você. Mas basta você falar com o Espírito Santo: caminha comigo, Espírito Santo. Em Filipenses, a Bíblia diz também que nós somos caluniados, mas não desistimos, abatidos, mas não destruídos. É porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo que não nos deixa desistir da caminhada. Mas sabe de uma coisa? É necessário nós termos perseverança em Deus em nossa vida. E eu encerro as nossas palavras dizendo: é necessário nós termos esperança em Cristo Jesus, porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu encerro minhas palavras dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu quero te dizer uma coisa: a vida em Cristo Jesus não é fácil, mas o Senhor vai caminhar lado a lado de você. Basta você caminhar junto com Ele.